E aí, meus amigos desenvolvedores, tudo bem com vocês? Joemil aqui para apresentar para vocês uma ferramenta para facilitar aí a geração de relatórios, o JK Report Wizard. Com ele você pode adicionar ali os fontes ao seu sistema e aí você vai poder gerar inúmeros relatórios que até o próprio usuário poderá gerar esses relatórios. Vamos ver aqui como que ele funciona? Você pode conectar aqui em vários bancos de dados. Você seleciona um, faz a configuração aqui de todas as informações para conexão com o banco de dados e clica em conectar ao banco. Conexão ok. Vamos lá para configurar os relatórios agora. Eu já deixei pronto aqui alguns relatórios só para a gente ter uma ideia de como que ele funciona, tá? Mas vamos desde o princípio aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um repositório de SQL. Eu já deixei alguns prontos aqui, como vocês podem ver aí. Ó. Vamos criar um novo repositório aqui de teste. Nesse combo aqui, ó, eu tenho a listagem das tabelas e das views que estão lá no meu banco de dados, ok? Então vamos pegar aqui, por exemplo, contas a receber. Clico aqui em gerar SQL para facilitar, mas você pode digitar aqui, ó, o seu SQL. Então vamos dar continuidade aqui, ó. Vamos pegar aqui do cliente, eu quero o nome, do cliente eu quero telefone, por exemplo. E aí eu faço um join aqui, ó. Left join clientes, id cliente igual a receber ponto id cliente. Já deixei pronto aqui, ó, ele gera para mim um where e um order by. Isso aqui eu vou utilizar lá na frente quando a gente gerar os fields. Clico aqui em testar SQL, ó, deu ok, e vou salvar esse SQL. Pronto, está salvo. E aí aqui na primeira tela eu posso criar aqui, ó, um módulo. Vamos criar aqui um novo módulo. Vamos criar um módulo financeiro, por exemplo. Módulo financeiro. Vamos criar um submódulo. Vamos chamá-los de contas a receber. E dentro do contas a receber, eu vou criar um novo relatório. Então, listagem de contas a receber. Ok? Dentro do meu relatório aqui, eu posso criar um master data, posso criar um detail e posso criar também um subdetail aqui, ó, como podemos ver aqui, ó. Fonte de dados master, uma detail e uma subdetail. Então vamos voltar aqui no nosso receber. Vamos criar uma fonte de dados aqui, ó. Dados das faturas. Depois que eu criei aqui, como eu quero o meu relatório, vamos aqui configurar os fields dessa banda de dados aqui, ó. Configurar os fields. Eu seleciono aqui, ó, lá do meu repositório, qual é que eu quero gerar aqui os fields. Então ali aparece para mim todos os fields que estão naquele select que eu deixei lá. Então no meu relatório aqui, ó, eu quero que apareça a data, dou dois cliques aqui, ó, posso dar dois cliques aqui, ou eu posso usar a setinha. Se eu quiser remover, eu uso a setinha aqui, ó. Então, dois cliques para adicionar lá. Vamos colocar aqui, por exemplo, o telefone, o histórico, o ID do cliente, o ID da fatura. Vamos colocar aqui o valor e o vencimento. Ok? Se eu não quiser um desses fields aqui, ó, eu posso clicar aqui para remover o field da minha lista. Esses fields que estão nesse grid da esquerda são os fields disponíveis que eu posso utilizar no meu relatório. E quando eu passo eles para esse grid aqui da direita, são os fields que irão aparecer no meu relatório. Então vamos colocar aqui, ó. Eu quero que a data vá lá para cima, então posso movimentar ela aqui, ó, até chegar lá em cima. Ó, vou clicando, ele vai alterando. Depois eu quero que apareça a data. Faltou aqui o nome do cliente, vamos adicionar lá. Aqui nós temos o seguinte, ó. O nome do cliente é tamanho 5. Pode ser que ele fique pequeno ou pode ser que ele fique grande. Então a gente vem aqui, dá dois cliques. Vou mudar para 7 centímetros. E
Posso clicar aqui, ó. Ficou aqui embaixo, vamos subir. Aqui. Depois do nome eu quero o telefone. O histórico vou colocar por último. O ID do cliente eu vou subir. E assim eu vou organizando os fields que irão aparecer lá no meu relatório. Aí eu quero o seguinte, eu quero que ele agrupa pelo vencimento. Então, 2 cliques aqui na coluna agrupar. E aqui ele vai automaticamente colocar que eu devo ordenar também esse campo. Eu posso ordenar em ordem ascendente ou em ordem descendente. Basta dar 2 cliques aqui na coluna ordenar. Eu quero que ele ordena o nome também. Então vamos por aqui, ordenar o nome. E o valor eu quero que ele totaliza. Então temos aqui um campo de totalizador, ok? Então finalizou aqui a nossa configuração. Fechou. Agora vamos ver como que o relatório fica. Filtros e preview aqui agora. Eu quero pegar todos os movimentos. Aqui eu vou filtrar os dados do meu banco de dados. Eu quero maior que todas as faturas maior que esse período aqui. Ou eu posso colocar aqui, ó, entre, ó, inicial e final. Vamos colocar aqui maior que. Vou colocar aqui, ó, 1/1 de 2018, que eu tenho um banco de dados bem antigo aqui. Esse filtro aqui, ó, usar filtro de esse campo, a gente não vai utilizar nesse relatório. Vou mostrar ele lá no outro, que é o relatório de vendas lá. E clico aqui no meu preview, ó. Vocês podem ver que ele ultrapassou aqui, ó, porque eu deixei o nome muito grande, o histórico muito grande, né? Mas ele fez aqui para mim, ó, o nome do cliente, o telefone, a data, o ID do receber, o valor e aqui o histórico, ok? E aqui abaixo, como ele ficou meio torto lá em cima, né? Como eu não configurei exatamente, eu não sabia o tamanho, eu tenho aqui o valor e ele totaliza para mim aqui o valor. Se a gente for até o final, nós temos aqui um totalizador geral, ok? E aí ele mostra para mim aqui, ó, como é feito a geração do relatório, como que ele irá ficar no Fast Report, ok, gente? Posso exportar aqui. Agora vamos voltar lá e configurar o tamanho dos campos. Seleciono aqui a minha banda de dados, configurar fields, dado teste. Então o nome ficou muito grande, vamos reduzir para 4,5. Cadê aqui o histórico? Está com 5, vamos reduzir para 3. E o ID cliente, eu quero trocar esse texto aqui, ó. Eu venho aqui nessa coluna, dou 2 cliques e digito o texto que eu quero que aparece lá no meu. E aqui ID da fatura. Vamos testar de novo lá. Filtros de preview. O vencimento eu quero maior que 01/01 de 2018. E vamos ver o preview aqui, ó. Já deu uma melhoradinha aqui no nosso relatório. E quando eu fecho, aparece aqui para nós a formação, né, a criação do nosso relatório. Vamos ver o próximo relatório agora. Aqui no vendas do período, vocês podem ver que eu tenho dados das vendas, itens e resumo. Vamos ver os dados das vendas aqui, ó. Configurar fields. Tá aqui os fields em azul, são os fields que já estão no relatório. Aqui eu estou agrupando por data, ordenando por nome. Eu posso agrupar vários campos aqui também. E totalizando aqui o total, o desconto, o total a pagar, né? Já está configurado aqui, ó, o tamanho dos campos, como vocês podem ver aqui, ó. Itens da vendas.
Também já está aqui tudo configuradinho, ordenando pela descrição. E resumo de pagamentos. Tem aqui os fields disponíveis. Vocês podem ver que aqui só aparece 3 fields, né? E eu só estou utilizando 2. Mas se a gente for lá na consulta dessa forma de pagamento, a gente vai ver que tem mais fields lá, tá? Então, vamos ver como que é esse relatório aqui. Vendas do período, filtros. Eu quero a data maior que 1 de 2020. E agora vamos usar esse filtro aqui, ó. Como eu tenho 2 abas, porque eu tenho 2 bandas master, aqui eu vou ter que filtrar lá também. Só que se eu colocar um filtro muito grande aqui, ó, e eu ter que repetir esse filtro aqui, eu utilizo esse campo aqui, ó, porque eu quero filtrar a mesma coisa que está filtrando nas vendas. Então, ele vai pegar o filtro que eu coloquei nesta outra aba aqui, ó. O que tiver aqui filtrado, né, ele vai considerar para esse outro aqui. Preview. Aqui está o relatório. Vocês podem ver que ele tem o nome da empresa aqui. Depois ele vem os itens daquela venda. Eu não configurei aqui, vocês podem ver que a descrição do produto está pequena. O field ID produto aqui, ó, também está muito grande, né? Então ele colocou em 2 linhas e deu um espaço grande aqui no total. E lá no final do meu relatório tem um resumo de pagamentos. E vocês podem notar que aqui no grupo, né, no cabeçalho do grupo, ele mostra para mim qual foi o filtro que eu utilizei lá, ó. Data maior que 1 de 1 de 2020. Lá no comecinho a mesma coisa. Filtro dos dados, data maior que 1 de 1 de 2020. E mostra para mim aqui toda o design do meu relatório. No meu design do relatório, eu tenho apenas aqui, ó, o cabeçalho de página. E não coloquei um rodapé, fiz um relatório bem simples, coloquei algumas variáveis aqui no cabeçalho, né? E quando a gente entra aqui nos relatórios, seleciono, filtros, vamos colocar uma data aqui, maior que 0101 de 2020. E no resumo de pagamentos eu quero usar o mesmo filtro que eu coloquei em dados da vendas. Faço o preview, né? Ele monta para mim um relatório do jeito que eu quero. E aqui está o design do relatório novamente. Quando você modificar aqui a conexão com o seu relatório, com o seu banco de dados, você pode salvar essas configurações para quando você selecionar ele já carregar automático para você. Vocês viram que lá no resumo de pagamentos aparecem apenas 3 fields, mas se a gente for no repositório e pegar aqui, ó, resumo de pagamentos, ele tem aqui, ó, filtro, né? Esses campos, né, da tabela que estão com filtro aqui na frente, ele não vai mostrar no relatório, mas ele vai adicionar lá naquela tela onde eu posso fazer a filtragem dos dados. E aqui embaixo eu tenho, ó, os campos que irão ficar disponíveis para o usuário selecionar para colocar lá no relatório dele, né? Então eu fiz aqui um sum, fiz o join, tem o where, tem o group by, tem o order by. Esse where e esse order by, ele altera automaticamente lá quando você faz os filtros e quando você configura os fields. Ok, pessoal? Então temos aqui uma ferramenta para a gente poder criar relatórios que me permite utilizar vários bancos de dados, né? E caso você queira adquirir os fontes, você tem aqui as informações, né? E vou colocar também lá no canal do YouTube, na descrição, eu vou colocar o link do GitHub, que é para vocês baixarem essa demonstração aqui, tá? Esse programa de demonstração, ele tem um limite de 100 registros, ok, pessoal? Se a gente for aqui no GitHub
ele vai ter aqui, ó, todas as instruções, né? E aí você pode baixar e testar no seu banco de dados. Quando você baixar, ele tem aqui algumas tabelas, alguns arquivos .sql que você deve executar no seu banco de dados antes de você executar o programa de demonstração, tá? Porque aí ele vai preencher essas tabelas com as informações que ele precisa para gerar o nosso relatório. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. No próximo vídeo eu vou dar mais explicação de como você vai colocar isso aqui dentro do seu sistema, tá? Porque eu fiz esse demo aqui como se ele fosse o seu sistema. Então depois, quando você já estiver usando, já tiver com praticidade aqui, com prática para gerar aqui os relatórios, aí você pode me chamar lá no WhatsApp que a gente vai conversar lá e eu vou explicar para você como que você vai adicionar essa ferramenta ao seu sistema. Ok, pessoal? Então até a próxima.